Evangelho, sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje memória de São Cosme e São Damião, mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus lhe perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, hoje memória dos mártires São Cosme e São Damião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos ouvindo o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. E hoje no Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É interessante ouvirmos a pergunta de Nosso Senhor, porque ele questiona os discípulos a respeito da compreensão, a respeito em relação a ele. E os discípulos que caminham com o Senhor têm a chance de poder falar aquilo que experimentam, falar aquilo que acreditam, porque não apenas eles ouvem a palavra do Senhor que anuncia a boa nova do reino, mas eles também estão vendo o seu testemunho, acompanhando suas obras, certificando o poder e a autoridade de suas palavras com suas próprias vidas. Então eles se tornam um anúncio vivo da identidade do Senhor. Percebem? Porque tudo o que fazem e tudo o que compreendem é uma maior e mais completa, um maior e mais completo entendimento do Senhor. Se o Pai nos concede a graça do Espírito para ouvir a sua voz, é sobre a humanidade dos discípulos que vão ficando gravados os testemunhos dessa voz e desse agir de Deus. Eles se tornam o lugar onde o testemunho da presença e do poder de Deus acontece. Ao perguntar, Jesus invoca esta memória no coração dos discípulos, não apenas uma simples compreensão como se fosse um ato de raciocínio para realizar uma afirmação. Jesus recupera com essa pergunta aquilo que está acontecendo na vida dos discípulos. Como assim, Padre Fábio? Ali está sendo reservado e acumulado os inúmeros testemunhos do agir e do poder do nome de Deus. A vida deles é o lugar onde a imagem do Deus vivo é desenhada, onde a imagem do Deus vivo fica gravada e pode ser
compreendida pelos homens. A vida dos apóstolos é um lugar onde o Evangelho, anunciado pelas palavras de Jesus, encontra e define a sua forma, pois essa palavra foi dada para que a nossa vida seja transformada e seja unida inseparavelmente à vida do Senhor. Então todos os gestos da vida do Senhor também estão ali, impregnados sobre aquela alma, sobre aquele coração, unidos a estas palavras. Os homens, de um modo geral, testemunham aquilo que imaginam, aquilo que entendem, aquilo que percebem, mas os discípulos podem testemunhar aquilo que se torna o depósito de Deus, pois em suas vidas o Senhor está realizando um grande depósito de sinais, de bênçãos, de graças em favor de cada um deles. Hoje a igreja celebra a memória de São Cosme e São Damião. Esses dois irmãos, provavelmente gêmeos, que eram médicos e que viviam para oferecer a sua habilidade profissional, mesmo sendo de, como se diria, de alta linhagem, pois pertencem a famílias de origem românica, mesmo sendo eles originariamente gregos, então tinham o direito de cidadania românica, porque foram mortos por decapitação. Viveram não para construir um status ou uma condição de vida que pudesse, de certa forma, ser para eles uma condição mais reservada e, poderíamos dizer assim, menos exigente nas suas características, ou seja, com privilégios, com bem-estar, mas ofereceram a profissão e tudo o que tinham para cuidar dos mais necessitados e de seus irmãos. Fizeram da sua vida autenticamente uma oferta de amor por aqueles que mais precisavam. De tudo o que de Deus receberam, viveram para amar o próximo e tudo ofereceram por amor a Deus, a seus irmãos. Veja, com a vida testemunharam que a palavra que havia marcado as suas almas era o Santo Evangelho. Peçamos ao Senhor, pela poderosa intercessão desses santos mártires, a mesma graça de termos um coração impregnado pela palavra do Senhor e, com isso, um coração capaz de testemunhar Cristo ao mundo, manifestando diante dos homens, com gestos e escolhas que fazemos, que Deus é tudo em nós e que sua palavra e o seu testemunho permanecem vivos em nossa alma. E juntos rezemos mais um dia. Estamos nos aproximando à conclusão da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo, vós cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens escolhestes para príncipe da vossa Igreja
o gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos, nós vos pedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Príncipe nobilíssimo dos anjos, ó valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou, me ofereço e ponho-me a mim próprio, minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me com toda a minha vida, em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando no abismo do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, Rainha dos Mártires, e pela intercessão de São Cosme e São Damião, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.